Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós continuaremos com as matérias de ontem, português, matemática e arte, seguindo o horário de aula. E teremos também educação física, parte teórica. No dia que for educação física, parte prática, eu também irei passar para vocês estarem realizando os exercícios, ok? Então, vem comigo. Em matemática, nós vimos adição, subtração e multiplicação de números inteiros. Ontem iniciamos com a divisão. Como que é a divisão? Vamos relembrar que a divisão é a operação oposta à multiplicação, ok? Porém, como já havia sido explicado em junho, eu vou só retomar com vocês. A divisão, ela segue o mesmo padrão da multiplicação em relação aos sinais durante as equações. Vamos lá. Vou relembrar com vocês como funciona o jogo dos sinais, ok? Na multiplicação e na divisão, nós temos menos com menos, mais com mais, menos com mais, menos. Ou seja, sinais iguais, mesmo sendo negativo, o resultado vai ser positivo. E sinais diferentes, independente de qual número é maior ou não, o sinal sempre será negativo. Isso na multiplicação e na divisão, ok? Vou aproveitar e recapitular com vocês o jogo de sinais da adição e da subtração, ok? Então vamos lá para não confundir. Adição e subtração. Positivo com positivo, positivo. Negativo com negativo, negativo. Sinais diferentes. No resultado, prevalece o sinal do número maior, ok? Isso na adição e na subtração. Voltando para a divisão, na página 11 do livro 2 de vocês, vocês podem estar fazendo a leitura do quadrinho roxo, que ele explica também a questão dos sinais, ok? E no finalzinho aí fala que o zero dividido por um número inteiro, o resultado sempre é zero, certo? Lembrando que zero é um número neutro, não existe negativo nem positivo. Outra regrinha do zero. Todo número multiplicado por zero é zero. Logo, todo número dividido por zero também é zero, ok? Ainda da divisão do número zero, deixa eu esclarecer algo para vocês aqui. Quando o zero é dividido por um número inteiro. Como assim? 0 dividido por 50 vai dar zero. Porém, se eu fizer a conta 50 dividido por zero, ela não existe. A gente tem que colocar aquele ezinho, o contrário, e cortar ele. Ou então escrever não existe, certo? Então, 0 dividido por 50 existe. 50 dividido por zero não existe, ok? Lembrando também que na divisão, alguns números não dão inteiros, certo? Igual o 5 dividido por 2, vai dar 2,5. Ah, mas é muito difícil isso. Não é, gente, é só colocar, vamos trabalhar com dinheiro. Eu tenho R$ 5 e preciso dividir para 2 pessoas. Quanto cada uma vai ficar? Com R$ 2,50, certo? Então, quando a gente tem um pouquinho de dificuldade na matemática, joga a conta para o dinheiro. Joga para dinheiro que fica muito mais fácil trabalhar com reais e centavos, tá bom? Agora vamos resolver as expressões numéricas, ok? Expressão numérica a gente já sabe que começa a resolver por onde? Nós começamos pelos parênteses, depois pelos colchetes e depois pelas chaves. Se tiver multiplicação e divisão, nós vamos para eles e depois para adição e subtração, ok? Porém, nós estamos incluindo agora nas expressões numéricas as potências, certo? Nós vimos ontem na aula online.
Quando há a potência, nós primeiro temos que tirá-la, certo? Da potência. Um exemplo, 2 elevado ao cubo. Eu faço 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu coloco o sinalzinho de 8. Se tiver dentro do parênteses, ele permanece dentro do parênteses, ok? Se tiver alguma dúvida, na página 13 tem um exemplo de uma expressão numérica com potência, ok? Porém, na sexta-feira eu estarei fazendo a correção com vocês de todas as atividades da semana. Língua portuguesa, página 24. Grafia dos verbos terminados em an e ão. Pelo amor de Deus, aprendam. Verbo terminado em an, am, é passado. Verbos terminados em ão, átio, ó, é futuro. Coloque isso na cabeça de vocês, tá bom? Aí tem uma charge da Mafalda, onde ela chega pro pai dela e fala: pai, onde vivem as pessoas que não nasceram? O pai responde: são pessoas que nem existem, Mafalda. Então elas não vivem em lugar nenhum. Por quê? E a Mafalda fala: ah, por nada. O pai vai lá, abre o papel que a Mafalda estava na mão e ele está escrito: antes de vir, pense bem. Agora vamos analisar um pouco a charge. Vamos lá. Para quem que a Mafalda estava escrevendo o bilhete que ela tinha em mãos? Provavelmente para as pessoas que ainda não nasceram, né? Porque foi a pergunta que ela fez ao pai. Ao final da resposta do pai, que eles não moram em lugar nenhum porque não nasceram, ela joga o bilhete fora, certo? Por que que ela joga o bilhete fora? Exatamente porque o pai falou que elas não nasceram. Esse bilhete é uma carta que ela iria encaminhar para as pessoas que ainda não nasceram, certo? Por isso que ela pergunta: pai, as pessoas onde não nasceram moram aonde? Ele falou: em lugar nenhum, eles não nasceram. Mas qual o objetivo dela? Por que que ela queria mandar uma carta para quem ainda não nasceu? Vamos pensar bem. A Mafalda é uma charge que faz muita crítica em relação à sociedade e à atualidade. Então, provavelmente, essa carta que ela está escrevendo é para alertar as pessoas que ainda não nasceram sobre como é ou como está o mundo atualmente, certinho? Lembrando que nesse quadrinho nós podemos observar que existe, né? Há o uso da linguagem verbal e não verbal. Como que tem o uso da linguagem não verbal? No segundo quadrinho, quando o pai da Mafalda fala que as pessoas que não nasceram não moram em lugar nenhum, ela faz uma cara de triste. Não precisou dela falar nada para demonstrar que ela ficou triste, certo? Não precisaria de ter, por nada. Só o rostinho dela triste já deu pra gente entender que ela ficou insatisfeita com a resposta do pai. Agora vamos falar de arte. Ontem vocês estavam querendo fazer arte, hoje nós vamos falar de arte. Nós estamos vendo sobre o barroco brasileiro. O barroco brasileiro pode ser encontrado nas ornamentações de igreja, edifícios públicos, chafarizes e em algumas moradias, principalmente de cidades históricas, cidades mais antigas. Aqui em Goiás nós temos várias cidades que pode ser encontrada esse tipo de arte, ok? Na pintura, a arte barroca se destaca pelas cores vivas que são usadas. Um exemplo que o livro nos traz é o Manuel da Costa Taide, mais conhecido como Mestre Ataíde. Ele é mineiro e fez várias pinturas na época barroca. O que nós podemos observar, além das cores na arte barroca, são as curvas ou os elementos retilíneos, né, que a gente pode falar, com algumas imagens, algumas figuras retas ou com algumas opulências. E a arte barroca, ela sempre vem acompanhada pelo belo, pelo magnífico, pelo esplendoroso e pelo luxo, certo? Outro artista muito famoso do barroco brasileiro é o Aleijadinho. Ele ficou conhecido pelas suas esculturas feitas em pedra-sabão. Aleijadinho, mais conhecido como Antônio Francisco Lisboa,
Foi escultor, arquiteto, entalhador e carpinteiro. Devido a uma doença que ele teve ele ficou conhecido como Aleijadinho. Essa doença deformou os membros dele de forma drástica, por isso que ele pegou esse apelido. Não diferente do Renascimento, o Barroco também teve a sua entrada na música. E o que caracterizou a música barroca foram os instrumentos. Então é orquestra, ópera, porque eles gostavam de misturar a variedade de instrumentos que possibilitava criar as músicas. Na página 19 do livro, ele faz uma ligação bem bacana entre a música e a escultura, a pintura, que não deixam de ser artes, né? Eu vou ler só um trechinho para vocês para poder comentar um pouco. Na pintura e na escultura, o barroco era exuberante, com ornamentos em profusão. De maneira semelhante, a música barroca era repleta de enfeites e contrastes. Então, o que é que isso deixa para nós a ser entendido? Que a época do barroco era tudo muito luxuoso, digamos assim, que era muito brilho, muito glamour. Era muito glamour, tanto na escultura e na pintura, quanto na música. A ópera, ela é uma peça teatral que ela cria emotividade e dramaticidade. Esse conjunto dela conclui que ela é uma das obras mais completas que possa existir. Existem vários tipos de óperas e vocês vão fazer uma pesquisinha sobre elas. A ópera, ela procura retratar realmente o ambiente em que passa o espetáculo. Então, no teatro, para a reprodução do local de forma real, se o local se passa numa rua, numa floresta ou até no espaço sideral, o espetáculo vai tentar passar isso para quem está assistindo de forma concreta. Então, todo o cenário vai ter essa transformação para ficar realmente parecido com o local onde se passa a ópera. Atualmente, os teatros de ópera combinam excelência arquitetônica, perfeição acústica e a tecnologia avançada com o objetivo de passar o melhor espetáculo para o público. Eu vou ler um trechinho para vocês que está no livro na página 26. Montagem e acústica. A encenação de uma ópera exige grande investimento em cenários e figurinos. É indispensável também a infraestrutura para o teste da orquestra e do coro e para a adequada disposição das luzes e decorações. Então a ópera, ela é um espetáculo muito bem planejado, muito bem ornamentado, que envolve vários elementos. No material de apoio de vocês, no final do livro de arte, dá para vocês visualizarem um esquema que mostra cada uma das partes que integram a estrutura do Gran Teatro do Liceu, que é esse que eu li um pedacinho sobre. E na página 27, eu quero que vocês façam o desenho de como pode ser um teatro de ópera. Não precisa ser necessariamente esse que vocês estão vendo. Vocês podem pesquisar na internet outros e estarem desenhando à mão livre, não é para copiar o desenho, tá bom? Agora vamos para a atividade na página 31. Número 1. Transforme o diálogo da cena 5 de Romeu e Julieta, que vem a seguir, em um texto atual. Procure colocar situações e vocabulários dos dias atuais. Podem usar gírias, podem usar palavras mais atuais também. Depois apresente aos seus colegas e professores. Na nossa próxima aula online, que será na segunda-feira, vocês deverão me apresentar este texto, ok? Então eu vou ler para vocês. Romeu fala para um criado: quem é aquela senhora que dá a mão àquele cavalheiro lá a colar ao fundo? O criado responde: não sei. Romeu fala: ela ensina as luzes a arderem como esplendor. Quem a visse assim colocada à face da noite,
Havia de dizer que era uma rica joia na orelha de um etíope. Que beleza tão preciosa para ser usada! Mal empregada preciosidade para a terra. Um cisne de neve entre muitos corvos é o que me faz lembrar daquela senhora entre as outras. Quando acabar a dança, hei de espreitar o lugar onde se vai sentar. Quem me dera ter a felicidade da minha mão grosseira tocar a sua. Amaria o meu coração alguma vez? Olhos meus, desmenti isso. Nunca, por nunca vi beleza assim. Então, o que vocês vão fazer? Adaptar esse diálogo para os dias atuais. Eu não sei o que significa isso. Procura no dicionário, procura na internet, tá bom? A número 2 nós não vamos fazer, ok? Página 32. Observe novamente as pinturas e esculturas barrocas apresentadas no livro e descreva, a partir dessa leitura, as características do período. Não vai ter explícito nos textos, tá bom? As características do período. Porém, eu quero que vocês reparem e façam a comparação entre as pinturas e as esculturas, o que tem de comum nelas, certo? Número 2. Escreva um pequeno poema sobre o que essas obras transmitem a você. Sejam sensíveis, meninos. Não precisa ser poema não, mas escreve o que essas obras passam para vocês, tá bom? Não aceito menos de 3 linhas. Número 3. Qual a relação entre os temas abordados na pintura barroca e o seu cotidiano? Se não estiver escrito se não tiver clareza no que está escrito sobre as pinturas barrocas, vocês façam uma pesquisa também, ok? Na internet. Não vamos olhar somente a parte que está escrito barroco brasileiro. Por quê? Antes de entrar de férias, nós já havíamos introduzido sobre a arte barroca, ok? Então, folheiem o livro mais para trás, nas matérias que nós já vimos, ok? Em educação física, vamos falar um pouco sobre dança. Olha que bacana. A dança, ela serve como uma forma de expressão, certo? Das características de um povo, grupo ou sociedade. Uma luta que ficou a ser conhecida como dança aqui no Brasil é a capoeira. Por que ela ficou sendo conhecida como dança? Quando os escravos estavam aqui no Brasil, eles queriam treinar realmente para conseguir fugir dos senhores de escravos
e serem livres. A forma que eles encontraram de treinar a luta deles, a capoeira, foi o quê? Colocando música enquanto eles treinavam. Tanto que, na maioria das vezes, é uma coisa coreografada, onde ninguém atinge ninguém, aqui no Brasil. Porém, a capoeira é uma luta, certinho? Nós temos o exemplo também do maculelê, que é uma dança africana, certo? Então, ela é típica e tem as características da África, certo? Hoje nós vamos ver somente sobre o jazz e o break. Eu vou ler para vocês um trechinho e depois vou enviar para vocês estarem copiando, tá bom? O jazz, como música e dança, teve origem na vida dos africanos, que foram levados aos Estados Unidos para trabalhar de forma escrava, ou seja, também surgiu através dos escravos, dos africanos que foram escravizados, só que dessa vez nos Estados Unidos. Com a sua chegada, às fazendas em processo de colonização pelos imigrantes europeus, houve a junção dos ritmos de origem europeia e africana. Assim, a comunidade negra ali em formação passou a agregar aos seus elementos culturais originários daqueles próprios da cultura europeia nos Estados Unidos. Então, o jazz foi essa mistura da cultura africana com a cultura europeia. Vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o break. Ele surgiu nas ruas americanas dentro do hip hop, movimento cultural constituído por 3 elementos: o rap, o grafite e o break. Então vamos lá para não haver confusão. Hip hop é um movimento, certo? Dentro desse movimento existe a música, a dança e a arte plástica, ok? O rap é a música, é a poesia, certo? O grafite é a arte plástica, que é o desenho, que é a demonstração visual através de cores, de desenhos. E o break é a dança da música, certo? Do rap. Vou ler outra curiosidade para vocês. O movimento hip hop surgiu nos Estados Unidos como uma forma da população negra enfrentar por meio da dança, do desenho e da música as dificuldades econômicas e sociais pelas quais o país passava em virtude da crise ocorrida em 1970. A violência nos bairros da periferia e as dificuldades enfrentadas pela população negra foram elementos importantes para a organização desse movimento. A realização de atividades culturais foi uma das formas encontradas pelos grupos para canalizar a angústia dos jovens diante da situação, buscando assim diminuir os índices de violência. Podemos notar, com esse breve panorama histórico, os reflexos do período escravocrata nos Estados Unidos, pois mesmo depois da abolição da escravatura, as grandes diferenças sociais entre brancos e negros permaneceram, tornando-se fonte de desigualdades persistentes até os dias de hoje no país, e com características específicas também no Brasil. Porém, nos Estados Unidos, o racismo e o preconceito é bem maior. Por que eu falo isso com tanta certeza? Porque nos Estados Unidos é autorizado a pessoa que tem uma loja, que tem uma empresa, escolher quem entra e quem deixa de entrar nela. Exemplo, existem bares e restaurantes lá nos Estados Unidos que proíbe a entrada de latinos ou de negros, certo? Então, assim, o livro está comparando essa questão racial, de preconceito racial entre Estados Unidos e Brasil, porém eu não compararia, porque lá é muito mais agressivo o racismo do que aqui no Brasil. Infelizmente existe, não estou falando que não exista, existe muito, é feio, é desnecessário, é inconstitucional e vai contra a lei aqui no Brasil. Porém, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, sendo que lá isso é permitido. Lá eles não punem, não são presos quando eles praticam racismo, exceto quando parte para agressão física ou até mesmo homicídio. E isso lá é punido, certo?
Porém, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você não pode cometer racismo de forma alguma. Então, não dá para comparar esse panorama, é bem diferente. Porém, voltando na dança, na criação do break. O break é a dança que faz parte do movimento hip hop, que foi um movimento que os negros criaram na época da crise econômica para evitar um pouco a violência, porque eles andavam mais em grupo, andavam mais juntos e isso dificultava a agressão de acontecer com eles, certinho? Eu estarei mandando para vocês um material de educação física para vocês copiarem no caderno, tá? Depois eu vou olhar os cadernos, da mesma forma que eu vou fazer com os livros 1 e quando nós terminarmos o 2, o livro 2 também, ok? Então, meninos, até mais, até quarta-feira. Tchau, tchau!